Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio 242 e com ele abrimos a 11ª temporada do podcast Filosofia Pop. Neste episódio, recebo novamente Jurandir Freire Costa para a conversa a partir do livro Além do Princípio do Pudor. Partindo de Psicologia das Massas e Análise do Ego, de Sigmund Freud, discutimos a formação das massas, o papel das paixões na política, o sentimento de desenraizamento social e os desafios contemporâneos da democracia. O Filosofia Pop é um projeto dedicado a pensar a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, publicamos novos episódios. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Vamos então para a nossa conversa com Jurandir Freire Costa sobre Além do Princípio do Pudor. Hoje a gente recebe novamente o professor Jurandir Freire Costa. Eu sempre destaco a honra de conversar com ele. Já conversei com ele uma vez aqui no podcast sobre amor romântico. Hoje o mote da nossa conversa é o livro chamado Além do Princípio do Pudor. Esse livro tem uma introdução e 3 ensaios. E esses 3 ensaios, de alguma forma, dialogam com psicologia de massas e análise do eu, né? E dialogam com a ideia de esclarecimento, iluminismo, não sei qual a palavra que a gente pode utilizar, que toda vez que a gente vai na esfera pública para conversar, de alguma forma a gente vai repetindo Kant, tentando responder o que seria esse esclarecimento. Eu acho que um passo anterior que o senhor faz, que é importante, é situar a noção de cultura que o senhor está trabalhando a partir desse livro, do Freud. Bom, obrigado aí pelo convite. Com esse livro, né, foi feito tendo como motor, né, em primeiro lugar, os 100 anos de Psicologia das Massas e Análise do Eu. Foi escrito em 1921 e na comunidade analítica é um livro de referência, é realmente muito importante. E, em segundo lugar, um pouco a situação do debate cultural no Brasil, no mundo como um todo, mas aqui. E é a noção de cultura que Freud diz aí, como eu destaco, é um ponto de ruptura, né? Porque até então a noção de cultura de Freud era uma noção que eu diria bastante clássica e convencional do robesianismo. Cultura é a luta de todos contra todos. Ele inventou o mito do totem e do tabu, da ordem primordial, do assassinato do pai, da culpa e da instituição da lei, que impedia a fratria de se exterminar, os irmãos se matarem entre eles, né? Foi uma primeira cultura. Ele tem um terceiro texto de cultura, que é feito sobre 2 obras, O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar da Civilização, O Mal-Estar da Cultura, né? Em que ele acentua outra coisa, acentua a ideia de desamparo, a ideia de que nós estamos inevitavelmente entregues a 3 grandes tipos de sofrimento. Ele descrevia como as forças indomáveis da natureza, sofrimento vindo da caducidade, da senilidade, da fragilidade do corpo, e o sofrimento vindo dos outros, que é, dizia ele, o sofrimento mais tenaz e mais difícil, porque nós sempre temos a esperança de conseguir driblar, superar esse sofrimento, mudando a nós próprios, mudando os outros. E ele diz que esse descompasso é inevitável e vai ser outra fonte de sofrimento. A cultura seria uma espécie de ponte, né? Uma maneira que a gente teria de preencher com uma espécie de suporte, de suplência, que seriam os dados culturais. Ele falava em particular da arte, né? Do trabalho também, de maneira geral, que é uma forma de você suprir essa lacuna, que é uma lacuna intransponível,
que é esse mal-estar que ele chamava, nós sabermos, né, que somos impotentes para resolver em última instância o sofrimento que vem nos outros, a mortalidade do corpo e as forças da natureza. Bem, entre esses dois polos de tese sobre cultura, Freud elabora essa tese muito original, que é a de psicologia das massas e análise do eu. Nela, o que é que ele diz? Ele diz que esse estado de desamparo, quando existe, esse estado de desamparo tende a ser resolvido quando os sujeitos se unem numa massa. Eles sacrificam a individualização de cada um e elegem um líder, um condutor, um Führer, que é o nome que ele dá, como sendo depositário de todos os sonhos da onipotência deles. Então, aquilo que é impotência é resolvido pela lei em Totem Tabu, aquilo que é impotência é resolvido com artefato artístico, científico, laboral, que a gente queira, em Futuro de Ilusão, Mal-Estar na Cultura. Nesse texto, ele é resolvido por essa espécie de criação dessa figura, que é a figura do líder, que encarna a onipotência de todos os nossos desejos. São limitados, né? A outra diferença é que, tanto na teoria da cultura da Horda, do Totem Tabu, quanto na teoria da cultura desses últimos textos, que eu acabei de falar, Futuro de Ilusão, Mal-Estar na Cultura, são sociedades hipotéticas, são sociedades abstratas. A sociedade de psicologia das massas, não. Freud estava testemunhando esses fenômenos de massa na Europa do pós-guerra, em particular na Europa Central, na Áustria, né? E isso também era comum na Itália e na Alemanha. Então, ele estava descrevendo uma realidade de fato, o que torna interessante, porque ele vê ao vivo como é que o desamparo, a ideia de descrença, desalento e impotência pode ganhar esse formato onipotente, megalomaníaco, que é uma massa indistinta que se vê representada no líder infalível. Então, isso é uma característica, a meu ver, da teoria de cultura, de psicologia das massas e análise do eu. Acho interessante que o senhor destaca também como essa construção de massa não é uma exceção, mas é algo que a cultura produz, por exemplo, na igreja e no exército. Isso. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, porque, por exemplo, agora estão se multiplicando escolas militares, né? E o significado dessas escolas militares, para quem estuda história da pedagogia mesmo, a Grécia era militarizada, depois tem que romper com a imagem militar do ideal do eu para construir a democracia, né? Quando a gente multiplica escolas militares, o que a gente está produzindo em termos de percepção de massa, né? A gente coloca a massa naturalizada, né? Como que o senhor vê essa eu vejo isso vontade, né? Como uma decisão extremamente infeliz, né, e produto de um pensamento, a meu ver, regressivo, que é esse pensamento atual, que é um pensamento nihilista que, eu acredito, né, começou a descrer de todos os valores humanistas, neles incluído a democracia representativa, e que sonha com uma ordem sociocultural baseada no autoritarismo. E a característica central do autoritarismo é que os sujeitos, os cidadãos da democracia, né, eles sejam todos nivelados e tenham todos o mesmo tipo de aspiração e de conduta. Em suma, em vez de você estimular, como regime democrático, as individualidades, as singularidades,
para ter uma cultura e uma sociedade plurais, diversificadas, criativas, inovadoras, que prossigam com a tradição, né, humanista do iluminismo. Em vez de produzir esse cidadão, você quer produzir aquilo que o Winnicott chama de obediência. O cidadão correto é o cidadão obediente. Quer dizer, bater continência, fazer a ordem unida, entrar na posição de sentido, sair da posição de sentido, ter o mesmo gosto, a mesma opinião, é o sonho do autoritarismo e do totalitarismo, né? E uma escola como essa, você já viu os primeiros exemplos funcionando, ela lastimavelmente ela acarreta isso. Você não vê, basta comparar os resultados. Você já teve mais ou menos um ano de experiência como esse, e não se pode dizer que o resultado, mesmo mais utilitário, didático, em matéria de rendimento, chegue nem aos pés das escolas leigas que tem por aí. Entende que, quando são boas e de qualidade, produzem e dão chance a que os alunos, né, excelenciem e se mostrem, né, alunos extremamente criativos e que se destacam, né, no panorama, né, das ciências, ou dos saberes narrativos, ou das artes. Né? Então, eu acho uma ideia infeliz, e são esses sonhos à la Orwell, né? Se eu uniformizo a linguagem, uniformizo o desejo, eu controlo. E se eu controlo, eu vou ter uma ordem que, no fundo, quem? Vai servir a quem? A quem tem o poder discricionário. Uma das coisas que me chamou a atenção também no vocabulário que você utilizou, esse texto tem um vocabulário específico, depois eu vou falar sobre o termo paixão, como você usa. Eu acho que é melhor falar da paixão agora, porque parece que esse termo paixão dá nome aos capítulos, né? Você coloca a paixão por si mesmo, a paixão por ser instrumento e a paixão pela crueldade. Como na paixão está a vontade de minoridade, né? É aquilo que te leva para a minoridade. Seria isso, o anti-iluminismo expresso na paixão, na forma como se interpreta nesse texto, né? É isso. Né? É porque eu uso paixão dentro do vocabulário de Freud. Paixão é uma forma daquilo que a gente chama de gozo. Gozo é o quê? É a aspiração à satisfação absoluta que nós carregamos com a gente. E o espectro do gozo, né, ele tem, digamos, na paixão, a fronteira mais próxima da fantasia de plenitude. Pelo contrário, o prazer tá, qualquer coisa do outro aspecto, né? Eu defino de maneira simples, porque é para um público leigo. Eu digo o que é prazer. Prazer é tudo aquilo que traz um tipo de regozijo, um tipo de satisfação, né? Não de necessidades, mas de algo supérfluo, que é do erotismo. Prazer é todo tipo de satisfação que tem começo, meio e fim. A paixão, não. A paixão ela é monopolizadora. Ela encampa, digamos, né, todos os seus movimentos mentais. Ela lhe toma de tal forma que o exercício de outras capacidades, por exemplo, a racionalidade, né, a capacidade de julgamento, discernimento, consequentemente de dúvida, elas se tornam impossíveis. E, em geral, a paixão é ocupada por um só objeto. E ocupa o lugar do sujeito. Quer dizer, há uma dessubjetivação na paixão. Eu fiz questão de matizar a história e dizer logo que sempre que a gente pensa em paixão amorosa, né? Mas não é dessa paixão que se trata. Essa paixão tem começo, meio e fim. Quando ela não tem começo, meio e fim, ela se torna erotomania ou paranoia. Né? Uma paixão que não termina nunca, termina sempre em tragédia. Quando o outro não pode dispensar o objeto, parece que ele é o oxigênio, né, da vida, que é o entubamento, quer dizer, de sua respiração emocional, o que ocorre é a tragédia. Né? Você destrói o outro. Você não pode viver sem ele.
Isso é que eu falo como sendo a paixão, que é por ser instrumento, a paixão por si mesmo, né? E a outra, a paixão pela crueldade, que são uma espécie de enlevo emocional, de funcionamento mental, em que o indivíduo se aliena completamente daquilo que é o seu centro ou equilíbrio, né? Que é saber exatamente combinar ação, cognição e emoção. É só para chamar a atenção que o senhor pega esses 3 caminhos a partir da análise da psicologia de massas e análise do eu, né? São 3 caminhos abertos, 3 trilhas abertas pelo Freud, e elas nomeiam os capítulos desse livro, né? Então, é como se fosse a transposição para nosso cenário. Eu vou dizer assim, é o seu o medo à liberdade. O medo à liberdade, do Erich Fromm, é perfeito, né? Eu fiz isso, eu faço sempre com muito cuidado, porque eu penso que é uma coisa desonesta você patologizar crenças sociais, né? Então, eu, em nenhum momento, chamo isso de patologia, eu acho incorreto. Eu acho que é um modo de funcionamento psíquico que tem consequências que eu acho muito graves para o que a gente considera a normatividade psíquica, quer dizer, como ideal, né? É uma normatividade que estabelece o máximo de estabilidade, versatilidade e fecundidade, que são critérios do historiador da ciência Canguilhem, Jorge Canguilhem, né? E que a gente aplica. Traduzido em termos psicológicos, a gente entende como normatividade de maneira muito genérica, né? É o mínimo de sofrimento com o máximo de autonomia e que essa autorrealização não comprometa a realização do outro. Em suma, uma aplicação um pouco diversificada do princípio hortiano, o que poderia ser um bem comum, quer dizer, né? A autorrealização não pode prejudicar o ideal de justiça e decência da coletividade, né? Então, a gente diria o máximo de autonomia com o mínimo de sofrimento e que não comprometa a mesma capacidade, o mesmo exercício da mesma capacidade no outro. Entende? Quando você analisa fenômenos como esse, em que, por exemplo, não há nenhum princípio que você possa se colocar de acordo, né, para chegar à convergência ou à divergência, porque todo princípio é automaticamente descartado em nome de uma paixão que essa não pode ser mudada, né? Então, se você diz, bom, não, mas com isso eu sou solidário, e eu digo, vem cá, você acredita na solidariedade? Então, por que você defende ou pratica isso? Aí ele vai e troca. Não, mas porque eu defendo a liberdade. Defende a liberdade? Mas se defende a liberdade, por que, então, essa conduta? Não, é porque eu defendo a igualdade e assim por diante. De forma que você chega àquele impasse que Freud diz, né? Que é o lobo, ou, aliás, o urso e a baleia polar, não tem como se entender. É parte de jogos de linguagem completamente diferentes, de mundos de vida, de maneira de perceber qual é o valor do comportamento cooperativo e do comportamento competitivo, de entender quando esse equilíbrio ele está caminhando para a destruição de todos, né? Para a privação de todos da autonomia, né? Da singularidade. Então, esse tipo de comportamento eu evito chamar de patológico. Eu não quis que esse trabalho fosse tomado dessa maneira. Você tem experiências catastróficas quando você começa a patologizar coisas sociais e que acaba que, com o tempo,
você tem uma imagem desastrosa, que foi essa tentativa. Vou dar um exemplo clássico na literatura psiquiátrica psicanalítica brasileira. Em 1964, um analista de origem austríaca, irmão do pintor, do escultor, do artista Franz Weissmann, o Karl Weissmann, ele era analista. Em 64, ele escreveu um livro chamado Masoquismo e Comunismo, para dizer que todos os adeptos da teoria marxista, né, versão comunista, eram masoquistas. Não, em absoluto. Meu interesse é dizer, olha só como as pessoas estão se comportando. Freud viu isso aqui, viu que é um modo da gente usar os recursos psíquicos para enfrentar, né, para enfrentar momentos, aí sim, é uma afirmação minha, momentos de isolamento e desenraizamento social. Essa palavra desenraizamento também me chamou a atenção, porque o Paulo Giraldelli, ele diz que a melhor tradução para a gente entender Paulo Freire na palavra oprimido é a palavra desenraizado. E eu acho que vocês concordariam muito nisso, né? Também. Porque é uma experiência extremamente difícil, né? Você se achar sem chão, se achar intruso, sem direito, preterido, humilhado, desprezado, é uma coisa pavorosa. Eu cito o Terry Eagleton, por exemplo, ele diz: raras vezes a gente é tão levado, né, digamos, a cometer atos de atrocidade, a matar, raras vezes, como quando se trata de defender nossa identidade. A gente sente isso como uma morte na alma, né? E uma das teses que eu justamente defendo, quer dizer, para mim, a meu ver, é que boa parte da população brasileira, que hoje em dia tem esse comportamento retrógrado, que eu não sei como chamá-lo, certamente conservador não é, né? Não é apenas isso. Bom, eu acho que o Arnaud Miranda está falando do neo-reacionarismo, nesse livro dele agora, Iluminismo das Sombras, né? Um livro recém-lançado. Então, eu acho que quando as pessoas têm essa experiência de perceberem que aquilo que era completamente familiar se torna absolutamente estranho, tem aquela experiência do que Freud chama do infamiliar, da inquietante estranheza. Eles não sabem mais em que pista estão andando, né? Você pega, por exemplo, a imensa maioria da classe média, eu já não falo dos privilegiados, quer dizer, dos donos do poder, porque esses sempre têm uma moralidade e um nicho geográfico e um usufruto de bens e prazeres que toda a vida foi mundial. Nunca houve fronteira para eles. Eles transitam, né? Quem duvida que leia os autores europeus, que começaram por isso. Nós, colonizados, não, porque não tinha muita esperança disso, muita experiência. Pegue Proust, pegue Henry James, pegue Fitzgerald, pegue o que você quiser, e você vai ver o que é a experiência, né, desse grupo internacional. Eu evito chamar elite, porque eu acho que elite e Hannah Arendt são os melhores. Eu não acho que essas pessoas são os melhores, né? Elite é o bom marceneiro, o bom pensador, o bom químico, o bom padeiro. Né? Um padre que faz bem, entende? Então, eu me controlo, né? E me cerceio, mas não uso o termo elite para isso. É uma questão de militância. Pois bem, as pessoas que não pertencem a esse grupo, da plutocracia, tá entendendo? Desse pequeno dono do poder, como Fausto dizia, essas pessoas, um belo dia, de repente, acordaram
vendo que tudo aquilo que elas acreditaram que ela representava, ou seja, elas eram a norma moral, a norma física e a norma comportamental de um país que começou a dizer que não é nada disso. Não é? O seu tipo físico, você achava que era superior, entre aspas, que se autodeclarava branco, que se imaginava colonizador, foi contestado. Né? A sua moralidade também. A família que você diz que defendia e que de fato não mais existia, levou uma tapa na cara, mostrou que você próprio, com a maneira de viver, com a cultura do narcisismo, como dizia Leste, destruiu. Você ensinou a seus filhos a não lhe respeitarem. Você ensinou a vê-lo que ele passe por cima de qualquer um, contanto que ele alcance o poder. Você ensinou a ele que só admire quem tem riqueza, visibilidade, prestígio. Em suma, você começou a fazer isso e um belo dia você se olhou nesse espelho da cultura e se viu completamente despojado, destituído de qualquer valor humano. Eu não minimizo isso. Eu acho que isso é um sentimento de uma potência. Isso gera uma vontade de exterminar quem é porta-voz disso gigantesco. Gera muita raiva, gera muito ataque. Então você começa a aterrorizar, a dizer que isso é governo de minoria, a inventar mentiras. Você sabe muito bem, Damares, com aquela história das crianças em Marajó, a história, né, de Haddad, da Kit Gay, e a história toda de racismo, dizer que é esse grupo de contestadores, de esquerdistas, de comunistas, de depravados, que estão querendo criar racismo no Brasil. O Brasil nunca houve, sempre foi uma democracia racial, e agora esses privilégios todos que você dão, como cotas, emprego, tudo isso desenraizou essas pessoas. Depois eles viram o Brasil, está longe daqui o Brasil dele, eles querem o Brasil de novo. E o Brasil novo dele é um Brasil mítico, é um Brasil que nunca houve. É um Brasil de ordem, de supremacia cristã, e na cabeça deles branca e discriminadora. E para poucos. Não querem perder as babaias. Não querem ter pessoas que parem de trabalhar para ele. O David Miranda, que era um rapaz, que era um deputado aqui do Rio, né, que morreu jovem, ele dizia uma coisa que, para meu ver, sintetiza isso muito bem, né? O garoto tinha morrido. Quer dizer, num país em que muitos limpam as privadas de poucos, esse é o país em que se mata por uma bicicleta ou um celular. A gente, a meu ver, nós estamos lidando com coisa séria, que são essa espécie de nômades simbólicos. Não só apenas nômades sociais, que estão atravessando a precariedade. Muitos deles estão mais velhos, não têm mais condição de estar dentro do trabalho, não têm mais condição de produtividade. Eles se acham obsoletos do ponto de vista profissional, obsoletos do ponto de vista espiritual, obsoletos do ponto de vista cultural, religioso, etc. Não. As reações de ódio, quando você vê filmes feitos do Walter Salles e do Kleber Mendonça, né? É quem diz como aquela cultura ali ela pode ser apreciada, né? E a minha não. Eu me habituei. Né? É uma cultura que um dos livros resenhados e que eu gosto muito, 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 é o livro do Thales Absaber, né? O Soldado Antropofágico. É notável como ele mostra o peso psicológico dessa alienação. É você desmentir o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, querer ser igual a alguém que está o tempo todo lhe chutando, que são os colonizadores, que são os brancos europeus, americanos, né?
querendo ser igual, querendo se distinguir do resto, e ao mesmo tempo que é o resto que lhe dá a única identidade. A identidade que ele rejeita e que ele ainda tem é a identidade que eles não querem. Eles queriam estar em Saint-Germain, queriam estar em Belgrade, queriam ser, está entendendo? Visto como habitantes lá dos Fortunate Few, né? Acima do Equador, e não são discriminados, vivem em guetos quando estão lá. E isso é uma coisa que é muito pesada. Você está vendo agora, essas pessoas que são a favor do presidente americano e que acreditam que o presidente americano reconhece eles como um dos pares, né? E tendo a amarga experiência de se verem chutados, presos, deportados, etc. Tal é o mundo mágico do desenraizado, né? Eu acho que tem um tópico que você tem uma visão um pouco diferente da maior parte dos psicanalistas, que é a questão da religião, da religiosidade. A gente falou antes do exército, mas não falou da religião. Como que você vê a questão da religião nesse contexto? Não é um tema que está no foco aqui, mas eu acho que faz parte da nossa conversa, né? Olha, eu tenho um problema com essa ideia de religião. Como Derrida, quando ele dizia, quando a gente fala de religião, eu pergunto, feito Barthes perguntava sobre outras coisas, de que plural é feito, né? Porque, evidentemente, quando a gente pensa na religião com a qual eu estou familiarizado, que é o cristianismo, a maioria dos brasileiros, né? Mas você vê, por exemplo, você tem, do lado do catolicismo, uma apreciação. Do lado do protestantismo evangélico, desse criado por Kenneth Hagin, sobretudo na pentecostal, uma outra coisa, né? Porque isso aí é um fenômeno mais recente, do início do século XX, já vem carregado com essa cultura do retorno ao passado, né? Todas as palavras de ordem dele, guerra cultural, domínio, prosperidade, né? São traduções, entre aspas, teológicas, porque teologia tem muito pouco, são traduções teológicas de injunções culturais, dessa injunção, sobretudo, de origem anglo-saxônica, né? Isso é inglês e americano, basicamente. Pois bem, esse tirando o neopentecostalismo, eu não vou falar, acho que conheço muito, conheço só de leitura. Eu citei alguns exemplos deles lá no texto, mas para mostrar que tem algo de excessivo, de desmedido nisso, né? Pois bem, mas no catolicismo, por exemplo, eu acho que quando Freud fala, ele tem em mente uma religiosidade muito específica. A igreja que ele fala é o catolicismo da Europa Central. É um catolicismo tradicionalmente, se você quiser, hiperconservador, né? E cujo clericalismo, cuja hierarquia sacerdotal é muito parecida com a hierarquia do exército, né? Ainda hoje, a Igreja Católica, no lado clerical, ela ainda é uma ordem em que a obediência, entendeu? A disciplina é um dos critérios fundamentais. Essa organização clerical da religião, né, Freud tomava como exemplo de embrigadamento das massas. Quanto à religião como um todo, por exemplo, futuro de uma ilusão, mal-estar na cultura e mesmo os monoteísmo, aí eu já tenho minha séria discordância. Eu acho que Freud, como todo pensador do século XIX e muito do século XX, eles têm uma ideia de religião que eu acho que não poderia ser diferente. Todos eles tematizaram que a religião era a cara do antigo regime. Era o trono e o altar. Quer dizer, todo pensamento iluminista, e em particular do século XIX, romântico também, né,
estudou a religião, que era a forma por excelência que eles tinham da alienação e da racionalidade. Então foi Nietzsche, foi Feuerbach, foi Marx, foi Freud, foi Weber. Você pega uma grande inteligência do século XIX, século XX, ele vai criticar aquilo que foi, se você quiser, a guarda suíça do absolutismo e da monarquia mais retrógrada da Europa. Freud, quando fala de religiosidade, ou ele fala desse clericalismo, dessa ordem clerical, que ele compara à ordem do exército, eu acho um pouco diferente, mas até aí eu acho que a analogia serve. Quando ele fala do papel da espiritualidade religiosa, aí eu não concordo, porque ele se limita a dizer que aquilo não é cientificamente provável e que a espiritualidade tem apenas efeito de consolação. Que não seja cientificamente provado, não é só a religião, né? A crença na ciência não é cientificamente provada, entende? Quer dizer, todos os postulados que você faz a respeito do que é científico partem do princípio de que um dia, né, a prova da experiência, os critérios de prova científica, né, vão resolver. Você vê toda a querela da falsificação, da verificabilidade, do paradigma, tudo aquilo que tomou o universo, né, acadêmico dos anos 70, com Popper, com Lakatos, com Thomas Kuhn, com Feyerabend, etc., tudo aquilo é para dizer que, no fim, não tem isso. Né? Você tem um ponto cego ali onde você aposta. Bom, isso eu acho que é o primeiro critério dele. O segundo, não é só consolação. Isso também, sem dúvida. Né? Não é só consolação, mas é sentido da vida. É ética do procedimento. E depois tem o critério da invisibilidade. Espera aí. Esse critério da invisibilidade é qualquer coisa que você precisa aprofundar mais. Né? Quando você lê a fenomenologia de Merleau-Ponty, por exemplo, que traduz o Bergson, vai dizer que essa dimensão do invisível está sempre presente no visível. É o título do livro dele, aliás. Belíssimo livro. Que a gente não consegue perceber sem que, de imediato, a gente acrescente ao perceptível algo que não está ali. Que a gente imagina, fantasia, etc. E Freud devia saber isso. Mas ele foi levado nisso aí. Eu acho um dos pontos fracos. Primeira coisa. Segunda coisa. O Irving Hallowell, que é um ótimo psicólogo, eu acho, antropólogo, ele diz uma coisa que é uma coisa, a meu ver, muito eloquente. Ele diz, desde que a gente tem registro histórico de aglomerações humanas, nunca a gente encontrou, histórico etnológico, não precisa ser escrito, nunca a gente encontrou uma coletividade que tenha se contentado em viver ao resto do chão. Que tenha se contentado em viver num só plano da existência. Todas as coletividades que a gente conhece, elas criam um segundo plano, invisível, transcendente, cujos critérios para acreditar ou não são os mesmos critérios que você tem para acreditar em verdade sobre o mundo empírico. Isso é a generalidade. Então, esse impulso para você construir um duplo do mundo, qualquer que seja o valor que você dê, né? E que seja qualquer coisa que suplemente, que seja uma suplência, a imanência da materialidade, ou da funcionalidade, ou da instrumentalidade, isso tem que ser respeitado. Isso eu acho que, num analista como Winnicott, ele é mais, a meu ver, astuto. Ele percebe o valor estruturante disso. Que
Porque se você acreditar em vida após a morte, entende, em julgamento, isso é outra história. Agora, a crença na espiritualidade, em algo que ultrapassa isso aqui, eu não acho que é só alienação ou tolice, ou como ele achava, melhor dito, né? Freud respeitava. Para ele tinha um termo. O termo para isso era ilusão. Não era alucinação, não era percepção, não era nada inconsciente, era uma interpretação ilusória no mundo. Né? Só que essa interpretação ilusória, ela, se a gente leva a sério os pesquisadores de cultura, ela é ilusória e compulsória. Então, alguma função estruturante ela deve ter. É o que o Winnicott diz, não, isso é uma zona de repouso como outra. É alguma coisa. Você pode usar isso de várias maneiras, não é? Mas que isso é uma função psíquica. Isso é qualquer coisa que você não pode dispensar. Você pode fazer um esforço para dispensá-la. Né? Como eu posso fazer um esforço para, na vida cultural, eu não exercitar toda a demanda do meu narcisismo egoísta, que me coloca em primeiro lugar. Mas é espontâneo na gente. É espontâneo que a gente queira se apropriar, dominar, controlar, afastar aquilo que frustra, entende? Até certo ponto, evitar concorrência naquilo que a gente acredita que potencialmente nos dá prazer. Eu posso ter a sese e dispensar isso, ou limitar isso ao mínimo, né? Mas eu não posso considerar isso como sendo qualquer coisa que é evitável. Então, em relação à religião, eu acho isso, como você vê, é uma visão um pouco discriminada, eu diria derrideana. Quer dizer, eu vou declinando o que é que um vocábulo feito religião, e em que jogo de linguagem ele entra para ver qual é o sentido, e no sentido, está entendendo? O sentido último, eu acho, é um sentido que eu acho respeitável. Eu sou jamesiano absolutamente nisso. Para mim, o meu mentor é o William James, com o livro dele célebre, né? Variedades da experiência religiosa, que eu acho absolutamente magistral. E que, em última instância, diz, olha, é o risco de cada um. Não tem como você dizer que pode ou não pode, só não vai diminuir a importância de uma crença que é única, que é vital e que é absolutamente relevante para o universo da pessoa que crê. Então, minha opinião sobre religião é essa. Eu acho muito importante falar disso, porque se eu tenho um livro que marca, eu acho um marco cultural, que é A Ética e o Espelho da Cultura, que não tem esse título por acaso, mas ele aponta para uma direção muito interessante, que é ver a ética como espelho da cultura. Se a religião tem importância central na nossa cultura, temos que pensá-la, né? Temos que pensá-la. O Eduardo Mendieta, que morreu há pouco tempo, faleceu há pouco tempo, ele foi um dos primeiros presidentes da Sociedade Richard Hort, acho que foi o primeiro presidente. E ele tem um texto sobre o Cornel. Sociedade Richard Hort. Do Richard Hort. Sim, tá. Ele foi o primeiro presidente. Ele é colombiano, né? E ele fez um texto sobre o Cornel West. Ele falou da importância do Cornel West para a América Latina. Na medida que o Cornel West é um pragmatista, profético, religioso, alguém com formação religiosa, ele tem muita importância para a América Latina justamente pelo lugar que a religião ocupa na América Latina. Né? E a gente não... O Cornel West ele esteve no Brasil vinculado à teologia da libertação, e a gente não fez esse diálogo. Mas a gente pode pensar no próprio Hort. O avô do Hort era o Walter Rauschenbusch, né? O criador do evangelho social, né? E aí o Cornel West fala assim, eu sou herdeiro do Hort,
dessa parte da família, lá atrás, né? Mas eu acho isso interessante, porque o evangelho social é a ideia de que, em última instância, a gente luta por transformar a sociedade, nossa tentativa de justiça social, né? E aí você pode herdar isso como religiosidade, como sentido, né? É muito importante. Mas eu acho que tem uma pergunta que é importante também, para a gente fechar nosso diálogo aqui dentro mais ou menos de 1 hora. Depois eu vou pedir indicações de texto, se eu puder. Mas eu acho que é interessante pensar nessa questão que está acontecendo na psicanálise do Brasil hoje, de um questionamento da própria psicanálise como algo de condomínio, né? Como popularizar a psicanálise sem que ela perca o seu sentido, né? Como não tornar ela algo de massa, né? Eu acho que isso está em questão, é sempre uma questão como não transformar a psicanálise numa religião no sentido que o Freud pensava como ilusão, né? Isso, ilusão de massas, né? Como não pensar nela como um fator que aliene ainda mais os indivíduos da condição deles, né? Eu acho que está havendo uma explosão disso, em particular depois da pandemia, né? Absolutamente surpreendente. Você vê o tempo inteiro propaganda, pessoas oferecendo curso de 2 anos. Eu vi outro dia uma exacerbação disso, um rapaz cujo nome eu não guardei, acho que é um colega psicólogo, fazendo propaganda de um curso de 2 anos de psicanálise, e era em novembro mais ou menos. E ele dizia, bom, mas como em novembro agora é o Black Friday, eu estou fazendo uma promoção. Vocês têm um abatimento Black Friday nesse curso, de maneira que vocês vão pagar muito mais barato e vão ter direito à integralidade do curso em 2 anos. Isso eu acho que é o lado espetaculoso, é o lado rede social, é o lado irrealização, né? Se você quiser, do desejo e você fazer efetivamente o desejo ser alguma coisa que é de uma concretude que circula nesse mundo virtual e parece que ele tem vida mesmo nessa própria circulação. Não deixa de ser um tipo de existência, né? Você acredita que fez formação porque outro vai dizer que foi, etc. Algumas dessas pessoas têm uma quantidade enorme de seguidores, eu não sei em que medida alguns deles se dizem profissionais. Eu acho que esse sucesso da psicanálise também não é à toa, em primeiro lugar. É à toa porque eu acho que a ênfase no subjetivismo ela sempre ocorre em períodos de crise da esfera pública. No Brasil, isso ocorreu durante a ditadura, e um sociólogo muito importante, Luciano Martins, escreveu um texto notável chamado A Geração AI-5, onde esse retorno sobre si, quando as vias para a ação, para o amor ao mundo, como diz Hannah Arendt, estão obstruídos, né? Esse retorno sobre si acaba respingando em qualquer teoria da subjetividade, e psicanálise tem o benefício de ser uma clínica. Quer dizer, tem a vantagem, não o benefício. Então, acho que isso, por um lado, é isso. Por outro lado, é também uma maneira das pessoas entenderem que o que na precarização, no desaparecimento de postos de trabalho, algumas coisas vão permanecer. E isso é dito pela maioria dos coaches, que são profetas desse novo mundo, né, os discípulos, né? Eles dizem que certas profissões, essas vão permanecer, porque os artefatos digitais ou mesmo inteligências artificiais não vão saber como manejar. São profissões que lidam com relacionamento, que lidam com fronteiras pouco claras da emoção ou do corpo. Então, trainee de
educação física, né? Professores de fitness, de esporte, de ginástica, de corrida, e aconselhadores, coach, ou analistas, ou qualquer outro tipo de terapia, tem um terreno ainda de expansão grande. Você acabou chamando. Atenção, isso é uma coisa. Então, a esse fenômeno do sucesso da psicanálise, somou isso que você está dizendo, que é uma coisa muito importante, que é o desafio do pensamento decolonial em psicanálise, né? Que se estende não apenas para identidades, né, antes excluídas do processo de produção e reprodução analítica, ou seja, nem analistas nem analisantes, eram de classe e voltada para os autodeclarados brancos, poder aquisitivo, né? O síndrome de Jarvis, né? Como dizia o Roberto Castelo, jovem, atraente, rico, importante, etc. Como ele dizia num tom irônico. Então, agora você teve um grande abalo, que está havendo ainda, que está entrando dentro da sociedade. Né? A psicanálise é essa só? A figura icônica é só o analista privado no consultório privado com um paciente privado. Isso aí é decalque de Viena, isso aí os mais radicais, é patriarcalismo branco, etc. Não deixa de ter razão. E eu acho que não é a primeira vez que a psicanálise passa por isso. Quando Elizabeth Danto, agora há 2 ou 3 anos, publicou um livro que foi escandaloso, que são a ideia das clínicas públicas de psicanálise, ela mostrou como havia toda essa atuação social que acabou com o nazismo, e esse exercício, que era feito sobretudo na Hungria, por analistas como Reich, Félix, Otto Fenichel, tudo isso foi quase a ocasião de cisão dentro da sociedade de psicanálise, e que quem terminou com a experiência foi o nazismo. E quando a psicanálise foi para a Inglaterra, o Freud foi para lá, né, basicamente, ou para a Inglaterra, sobretudo, a condição do Ernest Jones, que foi uma das pessoas que são ouvidas de Freud, foi que esse lado da psicanálise fosse absolutamente excluído. Na verdade, a psicanálise já tinha sofrido isso, esse abalo, essa mutação. A primeira mudança foi o desafio de Jung, a do Adler, que era socialista, a do Otto Rank, né? E, de fato, conservou-se uma certa ortodoxia, uma certa margem, e que agora é mais um desses passos a serem superados. Nesse sentido, eu penso muito como Hélio Pellegrino. Olha, se Freud não tem condição de aceitar um desafio desse, então não. A tarefa dele já foi cumprida, dá lugar a outro. Eu acredito, do jeito que eu acredito, eu sou realmente um leitor de Freud convicto, eu acho que é uma obra que vale a pena, de uma riqueza imensa. Eu imagino, sei lá, que algumas pessoas fazem isso com Nietzsche, com Kant, com Marx, né? Mas para mim é importante porque tem dimensão clínica. Eu acho que ele suporta esse abalo. Eu vejo no equipamento teórico, na possibilidade clínica do Freud, modo da gente, digamos, imaginar como, por exemplo, você criticar a branquitude, como fazer intervir temas como traumatismo racial, eu acredito, tem que mudar. Da mesma maneira, a psicanálise de rua, de ocasião, de praça, como a gente está vendo surgir no Brasil inteiro. Eu conheço bem a de Recife, porque eu sou pernambucano, alguns do Rio e São Paulo, que também está próximo do pessoal, mas imagina, isso tem em outros centros. Eu acho que isso cabe. Eu acho que a teoria ele é suficientemente rica para poder incorporar esses dados. Né? Porque tem certas coisas, certos referentes, que persistem. Né? A divisão do sujeito, a dependência do outro, a formação da subjetividade.
o circuito corporal linguístico como sendo determinante da fantasia de cada um, a expressão que pode ser no sintoma, na sublimação. Esses elementos eu mantenho como sendo minhas coordenadas, a minha bússola, norte, sul, leste, oeste. Agora aqui no meio, está entendendo? Cada um vai para cá, para lá, sobe, desce, e o meu conselho é o de Paulinho da Viola. Eu ainda acho que sabe isso. Olha. Eu fiz a entrevista com o Christian Dunker sobre Lacan, né? E aí eu estava com as perguntas escritas. Meu amigo estava lendo as perguntas e o Christian, não, vamos provocar, vamos fazer filosofia aqui. Vamos pensar. Eu falei, tá bom. Professor, o que o senhor acha da avaliação de que o Lacan, essa busca dele por ser reconhecido como científico, como um sintoma? Essa busca dele de colocar as coisas em forma, isso seria um sintoma? O que o senhor acha dessa avaliação do Jurandir Freire Costa? Ele respondeu, mas esses encontros que dão densidade, né? A gente debate, a gente vai para o espaço público, a gente provoca e faz o diálogo acontecer. Então o Paulinho da Viola diz, olha, no samba dele é argumento. Tem uma hora que ele diz, olha, tá legal, eu aceito o argumento, parará, papapá, ele vai levando, depois ele diz, olha, faça feito velho marinheiro. Durante o nevoeiro, toca o barco devagar. Eu acho que a gente está vivendo uma época de nevoeiro, eu como velho marinheiro, o que eu faço é tocar o barco devagar, eu escuto, né? As pessoas, as gerações jovens, estava agora com um colega jovem, ele está aí, ele é um colega negro, ativo, inteligente, cheio de ideias, e discute, e me faz repensar. Claro, né? Eu vou ficar onde agora? Se quer no meu... Professor, eu queria pedir indicações de leitura de música, o que o senhor quiser indicar para a gente, para os ouvintes. O senhor falou de um livro recente que o senhor gostou também. Eu vou dar minha indicação já, que é esse livro Além do Princípio do Pudor, e o Ética no Espelho da Cultura, que é, para quem quiser fazer da academia, que quiser fazer um jogo, pega o Ética no Espelho da Cultura e Razões Públicas e Emoções Privadas, e lê depois o Hort, o Filosofia Espelho da Natureza, Contingência, Ironia e Solidariedade. Você vai ver ali uma redescrição para pensar o Brasil e te dá um armamento interessante, dá um contexto interessante para a gente entender a nossa cultura, né? Desses textos aqui atuais, é evidente, né? Tem, eu acho, a produção recente do Christian Dunker, né? Do Vladimir Safatli, também é interessante. O do Tadeusz Apsaber, O Soldado Antropofágico, que eu acho uma coisa monumental. O livro do Contardo, O Grupo e o Mal, eu também tenho uma admiração enorme, eu acho que é super interessante. Esse que eu citei agora foi porque eu acabei de ter a referência, que é o Iluminismo das Sombras, né? Do Arnaud Miranda. Esse é um belo livro, né? E eu penso que tem coisa muito interessante, por exemplo, em matéria de psicanálise decolonial, por exemplo, o livro do Davidson Faustino. Eu acho que é sobre Fanon, Encruzilhadas, eu não me lembro exatamente do título, mas é um livro muito curioso, né? É um livro bem inteligente, é um livro de quem pensa, é um livro que leva a gente a pensar duas vezes sobre aquilo que a gente está fazendo e o futuro de uma teoria. O senhor tem uma frase do Santo Agostinho: o homem não nasce para morrer, mas para começar. É da Arendt. É da Arendt. Olha, eu estou citando errado, desculpa. Ela é notável, ela diz isso. O homem, embora deva morrer,
Não nasce para morrer, mas para recomeçar. Para mim, esse é o lema. O do Agostinho é outro, né? É que dizer, não existe sabedoria sem paciência. Uhum. Eu ia chamar essa frase da Arendt para o seu recado final, para você deixar seu recado na nossa conversa. Eu acho que é um mote. Né? A gente nasce para recomeçar. Nosso futuro não é a morte, a morte é a morte. Nosso futuro é o recomeço. E como ela diz, cada vida nova é um milagre, que é impossível de ser previsto. Poderia não ter acontecido. E a gente não sabe exatamente predizer o que vai ser. Então, é a natalidade, a esperança, é o recomeço do nosso destino. Isso que eu acho que nela é maravilhoso e que ela chama de amor ao mundo. Né? Eu acho uma descoberta fantástica. Muito obrigado, então, pelo diálogo. Obrigado. Foi um prazer. Fantástico.